1984 é uma distopia. É um tipo de narrativa que apresenta uma sociedade desgraçada, destruída, completamente tomada por forças que oprimem o indivíduo, controlam o pensamento e a ação. É muito fácil também a gente ler esse tipo de livro e encaixar-se imediatamente no papel do protagonista, imaginar-se como vítima ou como um rebelde diante do sistema opressor. Porém, eu quero aqui propor um exercício. Será que é isso mesmo? Será que hoje, ao se olhar no espelho, é a figura de Winston Smith, o protagonista de 1984, que você vê? Ou será que é a imagem desoladora de um policial das ideias? Diferente de qualquer outro vídeo que você tenha visto sobre a obra-prima de George Orwell, este não é um vídeo de resenha ou sequer um vídeo de comentário. É um passeio pela estrutura elementar desse livro, um reconhecimento de suas ideias e até mesmo da nossa própria mente. No final, eu vou ter te mostrado que por meio da literatura conseguimos entender o porquê de regimes totalitários se implantarem com tanta facilidade em qualquer tempo ou lugar, mesmo com a vasta oferta de exemplos históricos que temos. E se você nunca leu esse livro, fique completamente despreocupado. Garanto que não teremos nenhum spoiler significativo. Vamos tratar apenas das suas ideias essenciais, coisa que você já viu em outros lugares. Sua experiência estará preservada. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Olá amigos, espero que vocês estejam bem, que nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor, e aqui nesse canal nós falamos de qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. E o Grande Irmão, ou Big Brother, como é dito em inglês na sua língua original, é um dos personagens mais emblemáticos do nosso livro de hoje, 1984. Ele é a personificação do partido, de seus ideais e da sua eterna vigilância. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. A única coisa que temos dele é seu rosto gigante, estampado pelas ruas destroçadas da Londres distópica. E esse talvez seja o seu maior trunfo. Ele não precisa existir. Uma primeira análise tende a associar o líder de Oceânia, o Estado-nação onde se passa a narrativa, como uma referência clara ao líder soviético Stalin. E essa não é uma leitura errada. George Orwell era um desiludido com os sistemas comunistas, apesar de declarar-se até o final da sua vida como um socialista. Toda a estrutura que vemos em 1984 é uma analogia melancólica a tudo aquilo que já se sabia na época dele sobre os males do sistema soviético. Porém, claro e evidente que isso não é tudo. A opressão do partido sobre os cidadãos de Oceânia se dá em 3 níveis: comportamento, informação e discurso. Há uma passagem memorável no livro em que Winston pega um livro de história para crianças e ela traz estampada a imagem do grande irmão na capa. Os olhos hipnóticos fitavam os dele. Era como se alguma força monumental exercesse pressão sobre Winston. Uma coisa que invadia seu crânio, golpeava seu cérebro, aterrorizava-o a ponto de fazê-lo abandonar suas crenças, quase convencendo-o a rechaçar as provas que seus sentidos lhe forneciam. O grande irmão ele não precisa se deslocar até o cidadão, botar a mão no seu ombro, intimidá-lo com sua presença física. Lembra quando criança que você fazia uma peraltice, uma traquinagem, e vinha na sua mente logo a imagem intimidadora da sua mãe com uma sandália na mão? Se você não lembra, sorte sua. Mas era esse o mesmo efeito, é esse o mesmo efeito que causa o Grande Irmão na narrativa. Ele está o tempo todo dentro da nossa cabeça, dentro da cabeça do personagem. O Winston está sempre constantemente preocupado com cada milímetro do seu corpo. Uma preocupação constante com o seu jeito de andar, com o seu jeito de sorrir, com o seu jeito de olhar. Uma neurose de deixar orgulhoso qualquer adepto do PNL, da análise do comportamento. E essa vigilância acontece basicamente de 3 formas. A primeira delas é a teletela, um aparelho que é capaz de transmitir e captar áudio e imagem. Depois, por meio de seus próprios vizinhos e familiares, que são capazes de denunciar uns aos outros por meio da adesão irracional e irrestrita aos ideais do partido. E por último, a polícia das ideias. Todo esse aparato de vigilância, todos esses elementos são apenas ferramentas de um esquema maior que leva as pessoas a se comportarem exatamente como o partido quer, independente da sua presença real por ali. E se você acha por acaso isso algo terrível, horrível, essa vigilância constante, mas fica com a tranquilidade de saber que isso é algo bem distante de nós, pense mais um pouco. Imagine-se caminhando na rua. Um homem correndo passa por você, depois outro, depois mais outro. Quanto tempo até você sair correndo também?
Não precisou de ninguém dizer para você sair correndo, precisou? Talvez você tenha achado esse exemplo um pouco extremo demais, afinal, você começou a correr não foi porque viu outro homem correndo somente por isso, mas porque sua segurança pode estar em risco, sua própria vida pode estar em risco. Então vamos diminuir um pouco o escopo e vamos nos imaginar numa sala, conversando com alguém, com alguns amigos, e aparece um conhecido de outra pessoa. Como é que você fala com esse indivíduo? Em geral, acena com a mão? Balança a cabeça? Dá um sorriso? Agora troque essa pessoa, não é mais um desconhecido, mas é uma figura ilustre, um político, prefeito da cidade, um governador, um senador. Como é que você faz? Só acena de longe? Ou você se ergue para apertar a sua mão? Você pode argumentar que isso é mero protocolo, parte da etiqueta social, continua não comprovando nada. Tudo bem. Imagine que o protocolo não é apertar a mão do político, mas sim estender o braço, em ângulo, da forma que você está imaginando. O que é que você faria? Você jura que seria aquele cara da foto clássica, com todo mundo saudando o ditador e ele de braço cruzado, né? Você é capaz de apostar tudo na ideia de que você seria esse cara, essa exceção. Eu sinto muito, meu caro, mas provavelmente você está errado. Por mais que você discorde de meus exemplos, principalmente do primeiro, eles foram retirados de um livro chamado Animal Social. Um clássico da psicologia que demonstra um importante conceito, muito válido até hoje, conformismo social. Ou seja, é a capacidade de um indivíduo rejeitar completamente a sua individualidade para se adequar ao comportamento do grupo. Tudo se dá por meio de uma pressão que o autor do livro, Elliot Aronson, explica poder ser real ou imaginária, exercida seja por um indivíduo ou até mesmo um grupo. Não precisa ter um grande irmão, não precisa sequer ter um partido ou um regime totalitário. Você pode, neste momento, nesse exato instante, estar sob o efeito do conformismo social. Seus gestos, seus atos podem ser só um espelhamento do que os seus pares fazem. E o mais grave, até mesmo o seu pensamento, as suas ideias podem ser um efeito disso. Porém, você sabe que o mundo não é feito de comportamento. E no silêncio do seu lar, você pode se dedicar àquilo que você realmente gosta, aquilo que é fruto do seu ser, do seu individualismo, da sua personalidade. Pega então um livro e vai se dedicar a uma boa leitura, o prazer da literatura, fruição. Essa ninguém pode tocar, não está sujeita à bobagem do seu conformismo social. É um prazer que você sempre poderá se dedicar, intocável, certo? Infelizmente não é bem assim também. Recentemente, um autor que eu gosto muito foi vítima de uma campanha difamatória e infundada, para não dizer senil. Monteiro Lobato, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi acusado, apontado como racista. Daí a bisneta de Lobato, totalmente revestida pelo espírito do tempo, resolveu aderir ao discurso proferido contra seu bisavô e adotou uma postura de reformular ou até suprimir trechos inteiros de suas obras em novas edições. Nem a literatura escapa na vida real e também não escapou na obra de George Orwell. O protagonista, Winston Smith, trabalha no Ministério da Verdade, que é um setor responsável por reescrever notícias, discursos, documentos para que eles se adequem melhor às pretensões do partido. O grande irmão prometeu 500 mil botas e só conseguiu entregar 50. Não tem problema. Reescreve-se o discurso, todas as notícias atreladas a ele, e o que antes era um déficit passou a ser um superávit. Eu sei que são coisas diferentes e você pode estar argumentando aí na sua cabeça que cada caso é um caso. Eu sei. Mas não custa lembrar um outro personagem da obra chamado Ampleforth, que, com orelhas extremamente peludas e um surpreendente talento para manipular rimas e metros, vivia às voltas com a produção de versões adulteradas, denominadas textos definitivos, de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por uma ou outra razão, não podiam ser expurgados das antologias. Um livro ser considerado ofensivo é motivo suficiente para adulterá-lo? Quem define o que é ofensivo? O grande irmão? Qual o próximo passo? A censura completa? O expurgo? A proibição? A extinção? Fazer de conta que nunca existiu? É assim que funciona o conformismo. Ele penetra por meio do discurso para te levar por caminhos sombrios como, por exemplo, justificar a adulteração de uma obra artística. Isso acontece com Lobato, com outras obras literárias, ou filmes. A Disney, por exemplo, removeu de seu catálogo infantil várias obras e, mesmo estando disponíveis em outros perfis, um aviso gigante antes.
explicando que aquela obra pode ser ofensiva para determinado público e por qual razão, por qual motivo. E o pior disso tudo é que não é difícil achar gente que aplauda esse tipo de postura, que ache isso sensacional, que ache um avanço civilizacional. Mas será mesmo? Quem é que garante isso? É um governo? É uma empresa? É você? E se amanhã a ideologia mudar? Se a sua religião passasse a ser considerada ofensiva, você gostaria que o seu livro sagrado fosse censurado, proibido, expurgado? E tudo bem se você é ateu, se você não tem um livro sagrado, imagine que amanhã o Estado vira um regime religioso e todas as suas obras favoritas, tudo aquilo que você ama consumir, suas séries, seus videogames, seus livros, tudo isso passa a ser pecado, ofensivo. Tudo isso vai ser destruído, eliminado, expurgado. A conversa ficou um pouco mais complicada agora, né? A cabeça chega a ferver, vem de novo na cabeça aquele pensamento de cada coisa é uma coisa. Essa nossa capacidade de, quando estamos mergulhados numa ideologia, não conseguir perceber as contradições dos nossos próprios comportamentos e das nossas crenças, recebeu um destaque especial também em 1984. É o famoso duplo pensar. Na psicologia, nós conhecemos isso como dissonância cognitiva. E no livro já citado, Animal Social, tem um trecho inteiro falando sobre. Existe até um livro dedicado completamente sobre o tema, do autor do conceito, mas ele anda esgotado no Brasil. Nas palavras do autor do termo, Leo Festinger, a dissonância cognitiva acontece quando o indivíduo reúne duas cognições psicologicamente inconsistentes. Eu sei que você pode estar um pouco incomodado com esse vídeo, com as coisas que estão sendo ditas aqui, mas não se preocupe porque a dissonância cognitiva ela é assim mesmo, ela é desconfortável. Por isso a sua tendência é minimizar esse desconforto o máximo possível. Você vai abandonar completamente o vídeo por não compor, não fazer parte do seu conjunto de crenças. Ou então você vai achar, procurar, tentar encontrar o máximo possível pontos de apoio para justificar o absurdo que é, por exemplo, justificar a censura do outro e negá-la para si. Um exemplo bem simples usado pelo autor de O Animal Social é de um fumante que se depara com a campanha anti-tabagismo. No Brasil, a gente tem aquelas fotos nas caixas de cigarro, por exemplo. Ele sabe, ele não é burro, ele sabe que o cigarro pode levá-lo à morte, causar câncer. Mas como o vício é muito mais difícil de abandonar, ele vai procurar subterfúgios para justificar o seu consumo de cigarro. É aí que ele começa a pegar cientistas de caráter duvidoso falando bem do cigarro, passa a prestar mais atenção em informações que degrinem a indústria médica e as pesquisas anti-tabagismo e pode chegar até o absurdo de usar uma exceção, um exemplo pitoresco, como uma regra. Aquela história de, fulano fumava 5 caixas de cigarro por dia e viveu até 95 anos. Vamos deixar claro aqui que você pode discordar de mim. Fique tranquilo, sinta-se à vontade. Você pode achar completamente justificável que uma ideologia X deva mesmo imperar sobre as outras e censurar, porque ela é mais virtuosa e tá tudo bem. E pode ainda avançar na sua argumentação justificando que não só escritores podem causar danos porque tem palavras que são ofensivas, você pode listar um vocabulário amplo de palavras que provocam ódio, de palavras que ofendem, de palavras que machucam, palavras que matam. E é por isso que muitas vezes elas precisam ser controladas e até removidas para parar de causar tanto dano, né? Parece fraterno, humano, considerar que palavras tenham todo esse poder, né? Afinal, qual mal há em adotar uma nova nomenclatura para um simples móvel que fica no canto do nosso quarto? Se a palavra criado mudo ofende alguém, qual o problema da gente trocar essa palavra e passar a usar mesa de cabeceira, por exemplo? Não é mesmo? Qual o trabalho que dá isso? Qual o problema? Claro que Orwell também falou disso. E na sua obra isso recebe o nome de nova fala. Esse é o termo usado aqui, na edição da Penguin. Mas eu prefiro muito mais o termo que ficou mais popular das traduções anteriores, que é novilíngua. O funcionamento desse sistema é bem simples. Remover palavras ofensivas e até mesmo alterar algumas para que elas abandonem o significado negativo que tinha anteriormente e servir aos propósitos do partido. Imagine que uma determinada ideologia, que a gente vai chamar aqui de igualismo, passou por uma forte onda de desconfiança por um longo período de tempo. Caiu no descrédito das pessoas. Então, os intelectuais adeptos desse igualismo resolvem adotar um novo nome. Não vão chamá-lo mais de igualismo, mas sim de avancismo.
Continua sendo a mesma coisa, os mesmos princípios, o mesmo funcionamento básico, porém batizado com outro nome. Em breve, a mídia e os próprios intelectuais estarão falando constantemente do avancismo como se fosse algo bom, esquecendo completamente os danos que foram causados e deixados no passado. Isso parece loucura, mas substitua igualismo por comunismo e avancismo por progressismo. Você entendeu o princípio. É isso que faz a novilíngua. Cria um novo termo para assumir o lugar do termo antigo que estava cheio de carga negativa. Continua sendo a mesma coisa, a essência do objeto nomeado não mudou, mas agora sob um novo nome, a ideia pode transitar livremente e fazer novos adeptos. E ela não faz apenas isso, ela assume novas funcionalidades, como forjar novos termos que sirvam para serem proferidos de forma rápida e causar um eco na cabeça do ouvinte, um impacto cognitivo, emocional, e a pessoa fica refletindo sobre aquilo. É assim que surgem apelidos, por exemplo, para nomear um líder político. É assim também que dá aquela forçada na flexão de gênero para ressaltar uma posição, um status. Ou até algo mais profundo, como alterar a desinência das palavras e deturpar completamente a gramática de um idioma. No mundo construído por George Orwell, as palavras elas são não apenas forças de ação, mas são principalmente ferramentas de construção do pensamento. O filósofo Roger Scruton, em seu livro Tolos, Fraudes e Militantes, vai trazer o conceito criado por Orwell de novilíngua, justamente para comparar isso à prática de intelectuais. Para esses intelectuais, descreve o próprio Scruton, a linguagem passa de uma mera descrição da realidade para exercer alguma função sobre ela. Scruton esclarece ainda que isso não é sequer uma prática nova do século XX, consegue remontar a origem disso até a Revolução Francesa, e não à toa George Orwell acabou usando esse conceito e aplicando na sua narrativa, na sua obra. Um conceito primoroso, aliás, porque acabou transbordando o seu livro e indo parar em outros tipos de trabalhos, né? Eu sei que tem muita gente aí que acompanha o canal e torce o nariz para certos autores. O pessoal tem preconceito com o livro, com o autor. Por isso a gente não vai ficar só em Roger Scruton, não. Eu vou trazer para a discussão um autor que é muito querido desse pessoal que adora censurar, Michel Foucault. Curioso porque toda obra do filósofo francês é focada primordialmente no poder. E para ele tem três formas, três maneiras de controlar o discurso: impedir alguém de falar, rejeitar o que alguém fala ou postular uma fala específica como verdade. E de novo aqui a gente consegue perceber o duplo pensar presente, né? A dissonância cognitiva. O sujeito é fã de Foucault, leu tudo, ou finge que leu, diz que leu, e defende que uma instituição, uma rede social, uma empresa, um governo interdite, rejeite e verifique o seu discurso e o do outro. A interdição na nossa realidade vem por meio de um bloqueio, um post que não foi autorizado. A rejeição vem por meio de um shadow ban, de uma diminuição do alcance. Você pode até publicar, mas ninguém vai escutar o que você está dizendo, vai ser um louco pregando no deserto. Já a verificação vem por meio da instituição de uma verdade inabalável, de um grupo de verificadores, e pela instituição de palavras de ordem como fake news, no melhor que a novilíngua pode oferecer. Todas essas concepções, sejam as explicadas por Scruton ou aquelas colocadas por Foucault, elas partem de um princípio fundamental: quem controla a fala, controla o pensamento. Essa tese está errada, já tem um monte de gente que confirmou isso. Steve Pinker, que de tanto eu citar aqui, daqui a pouco está requisitando um pedaço desse canal, já está cansado de provar que existe uma linguagem própria da mente. O fato de você falar português não significa que as palavras que você usa em português moldam o seu pensamento. É o pensamento que molda a linguagem, não o contrário. Por isso, é importante ter em mente que moldar palavras, censurá-las, impedir um móvel de ser chamado por determinado termo, não vai mudar a realidade. Não adianta alterar a formação de uma palavra para incluir um determinado grupo, porque isso não vai mudar o tecido social. Não adianta censurar, excluir completamente palavras do vocabulário, porque isso não vai diminuir a coisa absurda que é o preconceito. E essa última eu faço questão de dizer em alto e bom som para finalizar esse pensamento. Não adianta você dar bom dia a todos e a todas, porque você só vai estar violentando a gramática para parecer inclusivo. Por meio do comportamento e da informação, no final das contas, o que o partido quer é controlar o seu pensamento e, por isso, manipula o discurso. E depois de ter passeado pelas ruas sombrias e distópicas da Londres de 1984 e também da nossa própria distopia,
de um mundo cada vez mais tolhido e controlado na sua linguagem? Espero que tenha ficado claro que estamos sempre suscetíveis a comprar uma ideia jurando que ela é correta, mas que na verdade está só se enquadrando melhor na nossa mente e por isso causando menos desconforto cognitivo. Foi assim que regimes totalitários se implantaram e se perpetuaram, independente dos seus absurdos. E é assim que regimes totalitários continuam se perpetuando até hoje. E eu acho que você já entendeu que quando eu falo de regime totalitário, não me refiro apenas a um sistema de governo. Mas será que tem alguma solução para isso? Eu acho que sim. Seria uma regra moral que seja externa a mim e completamente imutável. Nenhum tempo, nenhuma ideia possa alterá-la. É isso que representa o cristianismo, por exemplo. E eu sei que você ateu pode dar de ombros, mas como o próprio Roger Scruton reconhece, boa parte dessas ideologias autoritárias, sejam de esquerda ou de direita, elas acabam assumindo o campo da religião e por meio disso relativizam completamente a moral. É assim, dessa forma, que os personagens em 1984 estão sempre aptos a denunciar a própria família, a provocar a chacina de crianças inocentes, tudo pelo bem do partido, tudo em defesa da sua própria ideologia. Se a moral está em mim, ou fixa em algo externo, mas que seja suscetível a mudanças, então ela é relativa. Ela pode mudar conforme a necessidade. Contudo, se ela está em algo maior e que nunca muda, eu terei sempre um norte, um farol por onde me guiar. Não importará a ideologia, o conceito, o que for. Eu sempre estarei sujeito a esse bem maior. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Que nosso Senhor nos abençoe. Até a próxima.